Olá, muito bom dia! Começa agora mais um Arena Alterosa e no programa de hoje a gente vai falar sobre a abertura do Campeonato Brasileiro da Série A e também da Série B. Antes da gente começar o nosso bate-papo, eu quero te convidar a participar aqui com a gente. Está aí o número WhatsApp 32 8410 9434. Mande a sua mensagem para a gente quer saber a sua opinião. Grava aquele vídeo que você pode participar aqui do Arena. E eu quero mandar um abraço especial para o Matheus Caione e para o Lucas Popó, lá de Santos Dumont, e para Amanda, lá de Barbacena, atleticana. Conversei com eles no final de semana pelo WhatsApp e eles me cobraram esse abraço. Tá aí, ó, promessa é dívida, tá dado o abraço. E para conversar com a gente hoje, Fernando Júnior, nosso comentarista, botafoguense. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, Lucas? Bom dia, Márcio, bom dia a todos. E também o professor Márcio Guerra, botafoguense também. Bom dia, Lucas. Ele não vai ficar satisfeito se eu falar botafoguense doente, né, Márcio? É, porque é botafoguense sadio, né? Pois é, botafoguense sadio. Vamos começar a falar então do Campeonato Brasileiro? Vamos lá. O primeiro jogo que a gente vai falar hoje é do Fluminense, o único carioca a vencer na rodada da Série A. Vamos ver como foi esse jogo do Fluminense. Dos times cariocas, só o Fluminense venceu. Vinícius acertou esse chutaço de fora da área e o tricolor bateu o Joinville por 1-0. 1-0 contra o Joinville. Joinville fazendo a primeira partida dele depois desse acesso que conseguiu no ano passado na Série A. E o Fluminense, antes de destacar a vitória, 1-0, vamos destacar esse uniforme. Coisa feia esse uniforme novo do Fluminense, esse terceiro uniforme. Ficou lá de férias no Campeonato Carioca, depois que não foi para as finais, e me volta com uma dessa. Se não fosse o short, eu chamaria o Fluminense Palmeiras, né? Eu também não gosto, eu sou um pouco contra essa mudança de uniforme do tradicional, das cores tradicionais. Claro que o Fluminense tem o verde, mas não é a cor que prevalece, nunca foi, né, a cor que prevaleceu no Fluminense. Ô Márcio, o Fernando falava aqui que ele gosta quando fala que só um carioca venceu. O melhor seria se nenhum tivesse vencido, só o Botafogo, mesmo não estando no mesmo campeonato? Ou você não é do tipo que fica secando o time dos outros? Não, eu costumo secar um pouquinho, né? É claro que principalmente o Fluminense, por causa do STJD, porque eu acho que você nunca pode jogar com dois times, né? Um em campo, outro fora. Aliás, lembremos aos tricolores que o Joinville jogou com um jogador a menos desde o final do primeiro tempo. Pois é, realmente fez mais do que obrigação, então, ganhar do Joinville, que fez uma campanha muito boa na Série B do ano passado, mas está chegando a Série B, né? Vamos ver, é um início de campeonato, não dá para a gente pensar agora, é favorito, não é? Acho que é muito precipitado, né? Porque senão a gente ia dizer que a Chapecoense é a campeã, né? Pois é, ficou na liderança, dormiu na liderança de um dia para o outro. E o Campeonato Brasileiro, a gente começando a primeira rodada, ainda não tem muito como ficar analisando o desempenho. É muito equilibrado, né, Márcio? Nessa primeira rodada nós tivemos duas surpresas, né? Eu acho que o empate do Grêmio com a Ponte Preta, a rigor, quem fez a aposta, não apostou no Grêmio, não apostou na Ponte Preta, nem no empate, apostava no Grêmio, nesse horário novo de futebol, né? Que é agora às 11 da manhã. E acho que o jogo do Internacional com o Atlético Paranaense, quem viu o Atlético Paranaense no Campeonato Paranaense e naquele jogo com o Tupi, imaginava que o Inter fosse ganhar com facilidade, até pela boa campanha que o Inter fez no Campeonato Gaúcho e também vem fazendo a Libertadores. Essa, para mim, foi a grande surpresa da rodada. Pois é. Já que começamos a falar desse desempenho do Atlético, vamos antecipar aqui, fazer uma pergunta para você, Fernando, relacionando com esse jogo do Tupi. Na semana passada veio aqui o Basileu, o vascaíno, falando que... Eu perguntei para ele se o time do Vasco tinha força nesse Campeonato Brasileiro ou se poderia brigar para não cair. Foi até a pergunta que um telespectador fez pelo nosso WhatsApp. E ele falou o seguinte, pelo menos melhor que o time do Atlético Paranaense é. Ontem, pelo menos, o time do Atlético Paranaense desmentiu um pouco isso, né? Passando pelo Inter daquela forma. Pois é, mas o Vasco, rapaz, entre essas duas perguntas, se luta para ficar no topo da tabela, para não cair, acho que um time que tá mais para lutar para não cair. Não acredito muito no Vasco da Gama, não. Hoje, com o campeonato começando, o Campeonato Brasileiro, eu acredito muito em 5 clubes. Os nossos 2 mineiros, né, o Atlético e o Cruzeiro, e para mim 3 paulistas estão muito fortes, que são São Paulo, Corinthians e também o time do Santos. Mas eu acredito mais nos 2, dos 3 paulistas. Você não coloca nenhum gaúcho? Não coloco nenhum gaúcho.
Eu Nem não o sei, Inter, não. nem o Eu Grêmio. acho que os dois jogaram, pelo que eu vi, nos últimos jogos, são dois times que têm potencial para brigar. Márcio, muito obrigado pela parte que você fala do Grêmio. Eu não estou muito bom com Mais aquele... é para o Inter do que para o Eu Grêmio, também mas acho. tudo bem. Eu também acho. Não estou muito satisfeito com ele, com esse desempenho simpático. A Ponte Preta chegou a fazer um 2-0, deixa empatar 2-2, faz o 3-2, deixa empatar. Não estou muito satisfeito, não. Vamos falar agora, então, do Flamengo. Olha só, o Flamengo ontem recebeu o São Paulo e não conseguiu a vitória. Na verdade, foi até uma derrota, 2-1 para o Tricolor Paulista. Roda aí pra gente. No Morumbi, o Flamengo perdeu para o São Paulo. Luiz Fabiano fez o primeiro de cabeça. Alexandre Pato marcou o segundo, mandando no cantinho. Everton descontou batendo pênalti, mas a vitória ficou com o tricolor paulista. Tá aí a vitória do São Paulo sobre o Flamengo. Chamou a atenção aquele lance ali com o goleiro, né? Já tinha cabeceado, já estava dentro do gol a bola, não tem o que reclamar, né? Mas essa trombada... Não tem o que totalmente reclamar. normal, né? Não tem o que reclamar. Né? Nem pensar em disputar só porque perdeu o primeiro jogo, Campeonato Paraguaio, Uruguaio, Argentino. Joga o brasileiro mesmo, né? E se não tiver nenhuma... Como não tem a Portuguesa esse ano para salvar o Flamengo, há um sério risco. Tem duas coisas que me chamaram a atenção nesse jogo. Uma é a capacidade que o São Paulo tem de jogar como se estivesse fazendo aquele treino de 2 toques. Né? Não pode dar mais que 2 toques. Impressionante a velocidade, como o time jogava tocando bola, muita facilidade. E outra que, mais uma vez, por conta do que eu chamo da Fla Press, né? Que é a imprensa carioca iludindo o torcedor do Flamengo, que não merece isso, achar que esse é um bom time. Esse é um time muito limitado para o potencial que o Flamengo tem. Eu acho que o torcedor do Flamengo corre um sério risco de ver seu time passar sufoco esse ano. Ô, Fernando, a gente comentou muito durante o Campeonato Carioca sobre as individualidades do Flamengo, principalmente o Marcelo Cirino. Mas você acha que é uma ilusão esse time do Flamengo, como o Márcio falou? Olha, no Campeonato Carioca, eu falei aqui durante os programas que o Flamengo, para mim, tinha um elenco mais fechadinho, mais amarrado entre os 4 do Campeonato Carioca, né? Para o Campeonato Brasileiro, eu não coto o Flamengo como o principal para estar no topo da tabela de forma alguma. Não sei se vai passar o sufoco que o Márcio falou, né? Talvez fique ali no meio da tabela, mas não coloco o Fluminense, ou melhor, o Flamengo, lá na frente de forma alguma. Ô, Márcio, a gente sempre valorizou muito aqui as atuações do Marcelo Cirino, que ele fez muitos gols no início do Campeonato Carioca e participou de outros gols, dando passes também. Sobre esse jogador, o que você acha do Marcelo Cirino? Nada demais. Eu acho que não tem nada de diferente em relação ao que a gente já viu em outros times e no próprio Flamengo. Né? Eu acho que o Flamengo já teve jogadores muito melhores. Não é o jogador, para mim, que enche os olhos. Eu acho que se o Flamengo contratar, como há uma possibilidade de contratar, né, continuo dizendo o Robinho, aí sim, eu acho que ele terá um grande atacante. Pois é. E vamos destacar a questão dos atacantes do São Paulo. Os dois marcaram ontem, Luiz Fabiano e Alexandre Pato. Quando o ataque funciona, isso é um bom sinal para o time, Fernando? Bom sinal, sem dúvida. E o Luiz Fabiano é aquele artilheiro, né? Centroavante, fica mais paradão lá na frente. Já o Alexandre Pato tem um pouco mais de movimentação que o Luiz Fabiano. Para mim, esse é o ataque que fundamental para uma equipe. Tem o centroavante que faz gol e tem um jogador que cai um pouco mais para as beiradas, é o caso do Alexandre Pato, que movimenta bem e, além de, claro, também saber fazer gol. Isso ajudou o São Paulo ontem na vitória contra o Flamengo, que para mim era o favorito. Pois é, vamos mudar de assunto agora, falar um pouquinho do nosso futebol local, falar um pouquinho do Tupi. Daqui a pouco a gente volta a falar do Campeonato Brasileiro da Série A e da Série B. O Tupi, uma semana antes de estrear na Série C, teve uma baixa, que é o preparador físico, o Luiz Augusto. Ele está indo embora, já foi embora, na verdade, vai trabalhar lá no Sampaio Correia, uma parceria com o Léo Condé, que foi o técnico do Tupi no ano passado. Vamos ver aí no Facebook o que o Leston Júnior, primeiro, o atual treinador, está o Walker Campos. O Walker falou, a imagem já diz tudo, um irmão, um amigo de muitos anos, onde acompanhei de perto o seu crescimento profissional e aprendi muito. O Tupi e nós te agradecemos por toda a luta e dedicação. Até breve, irmão Luiz Augusto. Tem também aí a postagem do Leston Júnior, o técnico do Tupi, falando que foram poucos dias, né, apenas 45, desde a chegada
do Leston Júnior, depois daquela campanha no Campeonato Mineiro, depois que o Felipe Surinha saiu, e desejando aí todo o sucesso profissional também pro Luiz Augusto. Uma semana antes de estrear o campeonato, a Série C, perder o preparador físico pode fazer falta ou não? Um time que já tinha que estar preparado, já está preparado mesmo. Qual a sua opinião, Márcio? Olha, eu não conheço de perto o trabalho do Luiz Augusto, acho que eu deveria, para poder falar com mais propriedade, eu deveria estar acompanhando o dia a dia do treinamento do Tupi. Me assustou muito no jogo com o Atlético Paranaense como o time do Tupi terminou fisicamente, com 2 jogadores com cãibra, com jogadores sem a menor condição de quase que andar em campo. Tá certo que o esforço foi grande lá, mas eu fiquei meio preocupado com a preparação física do Tupi a essa altura da temporada. Mas se o Léo Condé está levando ele para o Sampaio Corrêa, é porque ele tem méritos, tem qualidades, e eu acho que o Léo Condé já tem credenciais suficientemente, na minha opinião, e comigo, para que ele possa ter uma escolha certa. E você, Fernando, o que você acha dessa parceria que eles vão fazer lá? E o Tupi fica um pouco desguarnecido, né? Depende muito do profissional que chega, né? Hoje, por exemplo, na base, os atletas são projetados para serem máquinas, praticamente. A parte física é muito importante do futebol. Hoje, se você for fazer uma comparação em percentual entre a parte física e a parte técnica, a física prevalece sobre a técnica e eu também não sou a favor disso. Agora, mexe um pouco a filosofia de treinamento, né, do preparador físico, os jogadores são um pouco mais adaptados, mas eu acho que a parte física também não é nada tão difícil assim de se adaptar novamente. Pois é, agora continuando falando sobre o Tupi, um assunto um pouco chato, né, uma notícia triste, que na última semana o vice-presidente, um dos vice-presidentes do Tupi, o Geraldo Magela, ele faleceu devido a um câncer, está aí o Geraldo Magela. E ele fez história no Tupi, foi técnico do Tupi em uma década em que o Tupi ganhou o apelido de fantasma do Mineirão por não perder para os times da capital. Inclusive, um dos motivos para eu convidar o Márcio para vir ao programa hoje é justamente essa relação com o Geraldo, ele que passou também pelos outros clubes da cidade, né, Márcio, você mais ligado ao esporte. Queria que você falasse um pouco do Geraldo para a gente. Bom, boa parte das credenciais do Magela você já disse, né? Ele foi um dos grandes nomes do Tupi como treinador, como dirigente, apaixonado pelo clube. Além disso, ele foi presidente da Liga de Futebol de Juiz de Fora, ele cuidou do Carnaval de Juiz de Fora durante muito tempo, ele era ligado à política, né? A gente tem essa passagem que ele teve como treinador do esporte, do time profissional. Depois ele voltou a ser treinador também do Tupinambás, no momento em que todo mundo criticava, o Magela está virando folha, virando casaca e tudo. E o Magela não tinha esse tipo de preocupação. A preocupação dele sempre foi Juiz de Fora, em primeiro lugar. Então, esse era ele era uma pessoa que, para todos nós, jornalistas esportivos, era uma referência. Poucas vezes a gente viu no rádio brasileiro alguém comentar uma partida de futebol com tanta propriedade, com tanto carinho, com tanto zelo, com tanto amor. Então, foi realmente uma perda muito grande. Eu tenho certeza que o Tupi não vai encontrar alguém para substituí-lo em toda a sua história. Quando eu vejo, às vezes, eles fazerem campanha, vão erguer busto para jogador tal, não sei o quê. Calma, gente. Tem Geraldo Magela, tem João Pires, tem Toledinho, tem muita gente que já foi muito mais importante e que merece isso. Magela merece uma estátua no clube como um dos que mais amou o Tupi Futebol Clube. Tá certo. Márcio, obrigado por essa fala sobre o Magela, essa homenagem que a gente presta a ele, dando esse destaque aqui no programa. E a gente vai para o nosso rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para falar da Série A e da Série B do Campeonato Brasileiro. Vem cá, o que você faria se encontrasse num único lugar todo o lazer e qualidade de vida que sempre sonhou? E se eu te disser que esse lugar tem shopping, supermercado, faculdade, creche e até a Mata do Crambeque por perto? Gostou? Então você vai amar realizar esse sonho no Parque Jardim Atlântico da MRV. Aproveite o lançamento e garanta subsídios de até R$ 17.900 e todas as condições especiais. Ligue já, MRV 4004-9000.
na hora do almoço, meu amigo. Você que tá ligadinho na TV Alterosa, aquele churrasco, aquela comida, aquilo, a tradição aqui de Juiz de Fora. O nosso prazer é mexer com comida. Nós trabalhamos de segunda a domingo, de 10h30 até às 15 horas. Vem pra cá. Vindo a Juiz de Fora, vocês de cidades circunvizinhas, não percam esse endereço. Rua Batista de Oliveira, 686. A sua satisfação é a nossa satisfação. Toscana Restaurante. Vem pra cá! Emoção e desafio sempre fizeram parte da sua vida e podem continuar fazendo. Se você completa 18 anos até 31 de dezembro, aliste-se no Serviço Militar. Vá até a Junta de Serviço Militar do seu município com 2 fotos 3x4 e sua certidão de nascimento ou documento equivalente. Você tem até o último dia útil de junho para ficar em dia com o nosso país. Serviço Militar. Com você, o Brasil é mais forte. Governo Federal. Estamos de volta com a Arena Alterosa, agora para falar da estreia do Botafogo na Série B. O time foi até o Pará jogar contra o Paysandu e conseguiu a vitória. Vamos ver como foi essa vitória do Botafogo. Aí, ó, foi 1-0 essa partida. A gente veio esse ataque, o Botafogo foi trabalhando a bola, o Carleto recebeu, alçou a bola lá na área e o Rodrigo Pimpão empurrou para o fundo do gol, fez esse gol que deu a vitória ao Botafogo, 1-0. O Márcio, começa bem, ganhando do Paysandu, apesar de ter sido um time que veio da Série C para a Série B, agora é um time de força e tradição no norte do país. Eu e o Fernando ficamos na dúvida aqui se a gente ficava de pé, com a mão no peito, que era o segundo hino nacional que estava tocando, né? Mas eu acho que foi uma boa estreia, né? O Botafogo jogou melhor o jogo todo. Eu assisti a partida o tempo todo, né? Já fiz meu dever de botafoguense, fiz minha assinatura para ver a Série B, né? Vou ter que assistir o Luverdense e outras coisas mais por aí, onde o Botafogo foi parar, né? Graças ao nosso ex-presidente e a outras coisas, né? O Burraldo de Oliveira, que foi nosso treinador, aquela coisa, o húngaro, né? Que eles inventaram também como técnico nosso. Então, o Botafogo acho que começou bem. Ganhar do Paysandu lá não é fácil. Mesmo com o Paysandu estando com o time remodelado e tudo, acho que é uma estreia muito boa, é um sinal bom para nós botafoguenses que somos supersticiosos. Foi uma boa estreia, um sinal bom, né? A Maitê Proença estava lá com roupa, né? E com isso, acho que o Botafogo começou bem o campeonato. Fernando, satisfeito com a vitória também? Satisfeito pelo, falar igual jogador agora, né? Pelos 3 pontos conquistados. Graças a Deus, o professor pegou, deu as orientações, chegou... Porque Agora... jogador não só fala, graças a Deus, os 3 pontos, mexe na orelha, né? Repara, o pessoal de casa começa a reparar. Jogador, quando tá dando entrevista, fica lá só mexendo na orelha, graças a Deus. Aí o professor conquistar os 3 pontos. Foi desse jeito mesmo, né? Desse jeito. Agora, para mim, é importante, esse gol abre o caminho da volta do Botafogo, de onde nunca deveria ter saído, que é da Série A do Campeonato Brasileiro, elite do nosso futebol. Gol do Rodrigo Pimpão, que é um jogador, para mim, desde a época do Vasco, eu gosto muito do Rodrigo Pimpão. Depois foi parar na América, né, do Rio Grande do Norte, também jogou bem por lá. Ano passado, na Copa do Brasil, eu não lembro, eu acho que era o Fluminense, o adversário, acabou com o jogo. Acabou com o jogo. É um jogador muito técnico, habilidoso, rápido, que caiu como uma luva para o Botafogo, que tem o Bill, que de vez em quando dá uma de Fred, uma de Cone. Né? Então é importante o Botafogo ter um jogador como o Rodrigo Pimpão. Agora é importante vencer fora, como o Márcio diz, jogar contra o Paysandu lá é muito difícil. Mesmo sendo um time que está vindo agora da Série C. É um time de tradição, um time de torcida apaixonada. O Botafogo passou por alguns problemas antes do jogo, não pôde fazer o reconhecimento do gramado, treinar no gramado, conseguiu vencer com esse gol no finalzinho, o Rodrigo Pimpão. O Márcio, agora... joga com o CRB agora, a próxima partida em casa. Líder, né? Do campeonato, CRB? Pois é, então o Botafogo tem a grande chance, né? Jogando em casa, com a torcida abraçando o time. Mas eu acho o principal fator que eu vejo no time do Botafogo é o René Simões. Você percebe quando um time tem um bom treinador, o pessoal fala, técnico ganha jogo? Nem sempre, mas perde. Isso com certeza. E o René não. O René é um técnico que se ajustou bem ao Botafogo. Eu, particularmente, acho que ganha também, porque senão não precisava da figura dele, né? Põe lá os 11 jogando e pronto, acabou. Eu acho o dedo do treinador faz muita diferença também. Sim, a gente vê, por exemplo, no Palmeiras, não é implicância não, mas você vê, o Palmeiras investiu, tem um grande elenco e um técnico lamentável. Eu não sei como é que alguém dá emprego ainda para o Oswaldo de Oliveira.
porque ele é muito limitado. As substituições dele são sempre erradas, são sempre equivocadas, como foi na partida com o Atlético Mineiro. Pois é. Márcio, agora levantar para você cortar a polêmica lançada aqui pelo Ney Medina na última segunda-feira que ele participou aqui do programa. O Ney Medina é um botafoguense, ele tem o blog... Certeza? Tem o blog dele de esporte, falou que o Botafogo vai ficar lá 6º, 7º nessa Série B. E aí, Márcio? Fernando, você acha que um botafoguense, em sã consciência, se for botafoguense mesmo, aposta em 6º lugar? De forma alguma. Ele não é E eu botafoguense. fiquei mais impressionado com a precisão, né? Lá para 6º, 7º lugar. Gosto muito do Ney, é um amigo, é um são joanense, mas concordo não. Não, Ney, lamentável. No mínimo, um ato de um deslize. Eu prefiro pensar que você estava mal no dia, não estava equilibrado Tinha emocionalmente. acabado de perder o Campeonato Carioca. Deve ter sido isso. Eu até, no dia, eu falei, ó, vamos deixar isso gravado. No final do ano, a gente vai cobrar o Ney quanto a isso. Quanto a essa colocação que ele deu pro Botafogo. Tomara que ele não cobre da gente, né? Tomara que ele esteja enganado, né, Márcio? Vamos pro próximo agora, vamos falar do Vasco. O Vasco ficou no 0-0. 0-0 nessa estreia da Série A contra o Goiás. Vamos ver um pouco como foi essa partida. Em casa, o Vasco bem que tentou presentear as mães torcedoras com uma vitória, mas não conseguiu. A defesa do Goiás deixou o time com poucas chances de gol. Placar final, 0-0. Foi a única partida nesta rodada de abertura em que a rede não balançou. Tá aí o 0-0 e vamos destacar justamente isso. A única partida que não teve gols. Começou bem movimentado, né? E terminou com a torcida do Vasco vaiando o Doriva, né, vaiando o time, e o Doriva comprando uma briga com a torcida que já não deveria comprar, dizendo que a torcida do Vasco não podia vaiar o time. Claro que pode vaiar, Doriva. Se ela não gostou da atuação, ela tem todo o direito de vaiar, né? É claro que o torcedor do Vasco, vindo de uma conquista de campeonato, retornando à Série A, esperava vencer o Goiás numa partida de estreia. Agora é bom a gente lembrar que o Goiás nunca foi um adversário fácil no Campeonato Brasileiro da Série A. Sempre foi uma equipe difícil de ser batida. O Goiás realmente tem essa complicação que o Márcio fala. Muitos times tropeçam, perdem ponto para o Goiás, principalmente quando está jogando lá em Goiás. Mas o Goiás não chega, Fernando. É a pedra no sapato das outras equipes, né? Aquele time que fica sempre ali no meio da tabela, não vai nem para cima, nem muito para baixo. Às vezes se briga até para não cair, mas atrapalha muito as equipes, né, do Campeonato Brasileiro. Agora, se falou, vamos ver, Vasco 0-0, não tem nem que ver, né? O Gilberto no ataque, não consegue fazer gol, foi só contra o Botafogo mesmo. Agora vamos ver a estreia do bicampeão brasileiro. Cruzeiro, que não é mais aquele, perdeu para o Corinthians por 1-0, jogando todos os dois times com os reservas, né, por causa da Libertadores, mas começou mal a Raposa. Roda aí pra gente. No jogo da Arena Pantanal, o Cruzeiro, atual bicampeão brasileiro, estreou contra o Corinthians. Os dois entraram com os reservas por causa da Libertadores. E o Timão venceu com um gol do paraguaio Romero. Tá, e começa mal a Raposa. Abraço para Liliane Luchim, nossa cruzeirense favorita, editora de jornalismo aqui da TV Alterosa. Fernando, eu quero destacar não o jogo em si, como eu já falei, primeira rodada, tem muita coisa ainda para rolar para a gente ver. Porque foi muito ruim, né? Pois é, para a gente ver como que foi, como que não foi. Foi bem chato. Esse negócio de mandar jogo fora, valorizando esses estádios, foram construídos para a Copa, o Cruzeiro jogar lá no Pantanal. Longe, né? Parecia que estava jogando até em São Paulo, porque a torcida do Corinthians estava em peso, né? Estava cumprindo punição, né? Cumprindo punição. Então, na verdade, o mau comportamento do torcedor do Cruzeiro gerou isso, né? Eu acho que é uma punição adequada. Agora, eu fico pensando assim, morto de inveja, né? Por que não jogar em Juiz de Fora, né? Estádio Municipal Radialista Amarelênio, onde a torcida do Cruzeiro seria muito maior do que a do Corinthians, aí vai jogar lá. Aproveitar aqui, gente, durante todos os campeonatos estaduais, sempre tinha um corintiano ou outro me cobrando no nosso WhatsApp. Fala do Corinthians, tá aí, ó. Hoje falamos um pouco do Corinthians, começou o Campeonato Brasileiro, agora a gente vai falar um pouco do Corinthians, viu? Agora vamos pro próximo, o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro ficou num empate com o Palmeiras. Bota pra gente.
No sábado, na Arena Palestra, o Atlético Mineiro ficou 2 vezes na frente do Palmeiras, que se salvou com um gol no último minuto, marcado por Rafael Marques, e empatou o jogo em 2-2. Tá aí o empate do Atlético Mineiro e vamos colocar os outros gols da rodada. Nosso tempo está acabando, mas para você não ficar sem o resultado do seu time também, coloca aí pra gente. Outro empate emocionante aconteceu em Porto Alegre. Mamute marcou 2 vezes e o Grêmio fez 2-0 na Ponte Preta. Só que Renato Cajá fez este golaço e diminuiu. Logo depois, Rildo deixou tudo igual. Matias Rodrigues teve que tentar 2 vezes para colocar o Grêmio novamente na frente. No último lance, Diego Oliveira aproveitou o rebote e empatou. Grêmio 3, Ponte Preta 3. No Paraná, o Atlético Paranaense atropelou o Internacional. Depois do cruzamento de Marcos Guilherme, Walter fez o primeiro. Logo depois, Walter foi derrubado na área. Pênalti. Felipe bateu e ampliou. E só deu Walter. Ele cruzou e Paulão marcou contra. 3-0. No Recife também teve goleada. Marcelo Ferraz fez o primeiro do Sport contra o Figueirense. Diego Souza driblou todo mundo e foi derrubado na área. Ele mesmo cobrou o pênalti com cavadinha para fazer 2-0. O Figueirense descontou com um gol contra de René. Só que o Sport ampliou com outro pênalti batido por Diego Souza, dessa vez com força. Regis fechou o placar. Sport 4, Figueirense 1. Em Florianópolis, o Santos, campeão paulista, saiu na frente do Avaí. Vitor Ferraz rolou e Robinho marcou. O Avaí buscou o empate nessa cobrança de falta de Marquinhos. Final, Avaí 1, Santos 1. Tá aí os gols dessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Por enquanto, foi só a primeira rodada. Como eu reforcei várias vezes aqui no programa, não dá muito para falar de como fazer projeção ainda. Por enquanto, o líder é o Sport. Agradecer aqui a presença do Fernando. Muito obrigado. Obrigado Márcio, prazer te receber aqui novamente Prazer na também, Arena. Lucas. E a gente fica por aqui. Na próxima quinta-feira, a gente está de volta também às 11h05. Até lá. Tchau.